Livro O Seu Dinheiro, de Howard Dayton, Parte 3. Capítulo 8. Honestidade em tudo. Certa noite recebi um telefonema do qual jamais esquecerei. Foi da parte de Ellen Hitchcock. Você não vai acreditar no que aconteceu, ela falou. Fui para o posto de gasolina perto da minha casa e coloquei $10 de combustível no meu carro. Quando pedi o recibo, o frentista fez um de $15. Ao mostrar-lhe o erro, ele replicou: use o recibo na sua empresa e você ganha $5 de forma fácil. Afinal de contas, um monte de carteiros faz isso. Todos nós, como Ellen, seja o executivo, o empregado ou a dona de casa, temos que tomar decisões diárias sobre lidar com o dinheiro de forma honesta ou não. Você avisa o caixa do supermercado quando recebe o troco a mais? Já tentou vender algo e foi tentado a não dizer a verdade total para não perder a venda? Honestidade na sociedade. Essas decisões são mais difíceis de serem tomadas porque parece que todas as pessoas que nos cercam são desonestas. O roubo dos empregados, por exemplo, em seus locais de trabalho, aproxima-se a $1 bilhão por semana. Byron estava lendo o jornal enquanto Peg, sua esposa, preparava o café da manhã. Bem, dê uma olhada nisso. Outro político foi pego com a boca na botija, falou ele. Duvido que haja uma única pessoa honesta no país inteiro. Que bando de velhacos. Poucos minutos depois, Byron dava um sorrisinho malicioso enquanto contava à esposa seu plano de aumentar o relatório de despesas, de tal forma que o patrão tivesse que lhe pagar mais do que havia realmente gasto. Byron não tinha consciência da incoerência entre o seu próprio comportamento e seu descontentamento com a desonestidade dos outros. Como disse Peg, do jeito que a economia está indo, é preciso ser uma fera para poder sobreviver. A companhia não precisa desse dinheiro e, além disso, todo mundo faz isso mesmo. Vivemos numa era de honestidade relativa, na qual as pessoas estabelecem seus próprios padrões de honestidade que variam conforme as circunstâncias. A Bíblia fala de um tempo semelhante que foi um período de turbulência na história de Israel. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Honestidade nas Escrituras. Provérbios 20:23 diz: o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. E Provérbios 12:22 afirma: o Senhor odeia lábios mentirosos. Levíticos 19:11 declara: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Estude esta comparação entre o ensino das Escrituras e a prática da sociedade em relação à honestidade. O Deus da verdade. O ser verdadeiro é um dos atributos de Deus. Eu sou a verdade. João 14:6. Além disso, ele nos ordena que reflitamos seu caráter honesto e santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. A natureza de Deus contrasta totalmente com a natureza de Satanás. João 8:44 descreve o caráter do maligno. Ele, o diabo, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor deseja que tomemos a forma do seu caráter honesto e não a da natureza desonesta do diabo. Por que Deus exige honestidade absoluta? Deus impõe um padrão de honestidade absoluta por 5 razões. Primeiro, não podemos ser desonestos e amar a Deus. Quando somos desonestos, agimos como se o Deus vivo não existisse e é impossível amar a Deus se ele não existe. Pare e pense sobre o que dizemos quando tomamos a decisão de sermos desonestos. Deus não pode prover exatamente o que eu preciso, mesmo que ele tenha prometido fazê-lo. Mateus 6:33. Vou agir por minha conta e do meu próprio jeito desonesto. Deus não conseguirá descobrir minha desonestidade. Deus não tem poder para me disciplinar.
Se crêssemos de fato que Deus poderia disciplinar-nos, não consideraríamos agir de forma desonesta. O comportamento honesto é uma questão de fé. Uma decisão honesta pode parecer tola à luz das circunstâncias observadas por nós. No entanto, uma pessoa fiel a Deus domina a arte de considerar um outro fator válido, mesmo que seja invisível, a pessoa de Jesus Cristo. Cada decisão honesta fortalece nossa fé no Deus vivo. Mas se escolhermos a desonestidade, estaremos negando em essência a existência do Senhor. As Escrituras declaram que aqueles que praticam a desonestidade odeiam a Deus. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Provérbios 14:2. 2. Não podemos ser desonestos e amarmos nosso próximo. O Senhor ordena a honestidade absoluta, porque o comportamento desonesto quebra o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Lemos em Romanos 13:8-10: pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, a qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Quando agimos com desonestidade, estamos roubando uma outra pessoa. Podemos tentar nos enganar ao pensarmos que a perda é do negócio ou do governo ou de uma companhia de seguros. Mas se olharmos bem, veremos que estamos roubando o dono do negócio, os contribuintes que pagam o imposto ou o dono da agência de seguros. É como se estivéssemos tirando dinheiro de suas carteiras. Precisamos nos lembrar de que a desonestidade sempre prejudica as pessoas. 3. A honestidade traz credibilidade à evangelização. Nosso Senhor ordena que sejamos absolutamente honestos para demonstrarmos a realidade de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Nossas ações falam mais alto que nossas palavras. As Escrituras dizem: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2:15. Há meses, Robert Newsom tentava vender uma caminhonete. Por fim, uma pessoa interessada decidiu comprá-la, mas no último momento falou para Newsom: só vou comprar a caminhonete se você não declarar o negócio ao fisco, para que eu não precise pagar o imposto. Newsom ficou tentado, mas sabia que isso era errado. Então respondeu: sinto muito, não posso fazer isso porque Jesus Cristo é meu Senhor. Você deveria ter visto a reação do comprador, disse Newsom alguns dias mais tarde. Ele ficou chocadíssimo. Então aconteceu uma coisa interessante. Ele comprou a caminhonete e sua atitude mudou por completo. Tornou-se muito aberto em relação à verdade de conhecer Jesus Cristo de uma forma pessoal. O comportamento honesto confirma àqueles que ainda não o conhecem que servimos a um Deus santo. 4. A honestidade confirma a direção de Deus. Lemos em Provérbios 4:24-26: afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos teus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Que princípio tremendo! Quando você for absolutamente honesto, os seus passos serão seguros. Decidir andar no caminho estreito da honestidade elimina as muitas possíveis avenidas da desonestidade. A tomada de decisão torna-se mais simples porque o caminho honesto é um caminho claro. Se eu tivesse entendido isso, falou Raymond enquanto as lágrimas escorriam em sua face. Dona e eu queríamos demais aquela casa. Era a casa de nossos sonhos, mas tínhamos tantas dívidas que não preenchíamos os requisitos para o empréstimo. A única forma de comprarmos a casa seria esconder do banco algumas de nossas dívidas. Foi a pior decisão de nossas vidas. Quase que imediatamente tornou-se impossível pagarmos as prestações mensais e nossas dívidas também. A pressão foi crescendo, era maior do que Dona podia suportar. A casa de nossos sonhos tornou-se um pesadelo familiar. Não apenas perdi minha casa, como também quase perdi minha mulher.
Se Raymond e Donna tivessem sido honestos, o banco não teria aprovado o empréstimo. Não teriam podido comprar aquela casa em particular. Se tivessem orado e esperado, talvez o Senhor tivesse trazido algo mais apropriado e teriam evitado a pressão de que quase terminou com o casamento. A honestidade ajuda a confirmar a direção de Deus. 5. Mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. Deus requer que sejamos totalmente honestos, porque mesmo as pequenas desonestidades são pecado. Até mesmo uma mentirinha pode endurecer nossos corações e tornar nossas consciências insensíveis ao pecado. Ela pode tornar nosso ouvido surdo à voz calma e suave do Senhor. Uma única célula do câncer da desonestidade pode multiplicar-se e tornar-se uma desonestidade maior. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16 e 10. Um acontecimento na vida de Abraão desafiou-me a ser honesto em questões pequenas. O rei de Sodoma ofereceu a Abraão todas as coisas que Abraão tinha recuperado quando retornou de Sodoma, onde teve sucesso no resgate de pessoas. Abraão respondeu ao rei: Levantei minha mão ao Senhor e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Gênesis 14, 22 ao 23. Da mesma forma que Abraão não desejava tomar nem uma linha ou um cordão de uma sandália, desafio você a fazer um compromisso semelhante nessa área da honestidade. Prometa ou faça um pacto de não roubar um selo, uma fotocópia, um clipe de papel, um telefonema, DDI ou um centavo de seu empregador, do governo ou de qualquer outra pessoa. O povo de Deus deve ser honesto, mesmo nas questões menores e aparentemente sem consequência. Da mesma forma que Abraão não desejava tomar nem uma linha ou um cordão de uma sandália, desafio você a fazer um compromisso semelhante nessa área de honestidade. Prometa ou faça um pacto de não roubar um selo, uma fotocópia, um clipe de papel, um telefonema DDI ou um centavo de seu empregador, do governo ou de qualquer outra pessoa. O povo de Deus deve ser honesto mesmo nas questões menores e aparentemente sem consequência. Como escapar da tentação da desonestidade? A não ser que neguemos nossas próprias vidas e vivamos em rendição ao Espírito Santo, todos seremos desonestos. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. O desejo de nossa natureza humana é agir com desonestidade, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, os roubos, o engano. Marcos 7, 21 e 22. O desejo do Espírito Santo é que vivamos em honestidade absoluta. Quero deixar bem claro que a vida de honestidade absoluta é sobrenatural. Precisamos submeter nossas vidas inteiramente a Cristo como Senhor e permitir que Ele viva a sua vida através de nós. O livro mais desafiador que já li sobre a rendição da vida ao Espírito Santo é Humility, Humildade, de Andrew Murray. Recomendo a você. Pelo temor saudável ao Senhor. Lemos em Provérbios 16:6, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Um temor saudável ao Senhor não significa vê-lo como um valentão que espera a oportunidade de nos punir. Pelo contrário, ele é um pai amoroso que, com seu amor infinito, disciplina seus filhos para o benefício deles. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Certa vez, durante uma viagem de negócios, dividi um quarto de hotel com um amigo. Ao sairmos de lá, ele colocou rapidamente um dos copos do hotel dentro do seu bolso e andou até o carro. De repente, senti-me tomado de temor do Senhor. É difícil explicar esse sentimento. A descrição mais próxima que encontrei está em Daniel 5:6, que narra a reação do rei da Babilônia diante do texto escrito na parede, e os seus pensamentos do rei o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Lá estava eu com os joelhos tremendo ao pensar em Hebreus 12:11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A disciplina dói.
Se me fosse dada a opção, preferiria compartilhar sua santidade através da obediência à sua palavra, a tomar uma decisão deliberada e receber a disciplina de meu Pai amado. Nem posso contar-lhe o quanto me senti aliviado quando meu amigo devolveu o copo após eu lhe implorar. Pela perda de bens. Creio que nosso Pai Celestial não permitirá que mantenhamos algo adquirido de forma desonesta. Provérbios 13:11 diz que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Linda comprou 4 azaleias, mas o funcionário cobrou somente uma. Sabia disso, mas saiu da loja sem pagar as outras 3. Ela contou que foi incrível a rapidez com que as 3 plantas morreram. Pense num instante nisso. Se você é pai ou mãe e seu filho rouba algo, permite que a criança fique com o objeto? É claro que não. Você manda que devolva o item, pois o caráter da criança seria prejudicado caso mantivesse o objeto roubado. Além de insistir que o devolva, você quer que a criança experimente um desconforto suficiente para produzir uma impressão duradoura. Por exemplo, talvez você peça à criança confessar o roubo e pedir perdão ao gerente da loja. Quando nosso Pai Celestial nos disciplina, em geral, Ele o faz de forma que não nos esqueçamos mais. O que fazer se fomos desonestos? Infelizmente, todos somos desonestos de vez em quando. Uma vez reconhecido nosso ato desonesto, precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, restaurar nossa comunhão com Deus. Todas as vezes em que pecamos, nossa comunhão com Deus é quebrada e ela precisa ser restaurada. Lemos em 1 João 1:9 que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos concordar com Deus que nossa desonestidade é pecado e então aceitar seu perdão gracioso para que possamos desfrutar de sua comunhão. 2. Restaurar nossa comunhão com as pessoas. Devemos confessar nossa desonestidade à pessoa por nós ofendida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso tem sido difícil para mim. Após anos evitando esse passo, comecei a confessar minha desonestidade aos outros. A falta de prosperidade financeira de uma pessoa pode ser consequência da violação desse princípio. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. 3. Devolver qualquer propriedade adquirida de forma desonesta. Se adquirimos qualquer coisa de forma desonesta, devemos devolvê-la a seu dono por direito. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, lhe dará. Levítico 6:4-5. A restituição é uma expressão concreta de arrependimento e um esforço de corrigir um erro. Se não for possível fazer a restituição à parte injuriada, então a propriedade deverá ser dada ao Senhor. Números 5:8 ensina, mas, se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. O suborno. Suborno é definido como algo dado a uma pessoa para influenciá-la a praticar um ato ilegal ou errado. Aceitar suborno é claramente proibido pelas Escrituras. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Êxodos 23:8. O suborno às vezes é designado presente ou comissão. Avalie sempre toda oferta para ter certeza de que não é um suborno. Bênçãos e maldições. Na lista abaixo encontram-se algumas das bênçãos que o Senhor prometeu para os honestos e algumas maldições para os desonestos. Leia-as devagar e em oração e peça que Deus use sua palavra para motivar você a uma vida de honestidade. Bênçãos prometidas à pessoa honesta. Intimidade com o Senhor, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3:32. Uma família abençoada. O justo anda na sua integridade, felizes lhes são os filhos depois dele.
Provérbios 20:7. Vida longa, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios 12:19. Prosperidade, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 15:6. Maldições reservadas aos desonestos. Alienação de Deus, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 13:32. Problemas familiares. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa. Provérbios 15:27. Morte. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbios 21:6. Pobreza. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Provérbios 13:11. Você é a pessoa que Deus tem procurado? Creio que não valorizamos com seriedade o impacto que uma pessoa honesta causa. Leia com atenção Jeremias 5:1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. O destino de uma cidade inteira estava em jogo. Seu futuro dependia da existência de uma pessoa totalmente honesta. Você seria essa pessoa em sua comunidade? Você pode até não receber a aclamação da mídia, dos executivos ou dos políticos da comunidade, mas, na economia de Deus, seu compromisso com a honestidade pode ter uma influência poderosa em sua cidade. Contraste. A sociedade diz: você pode ser desonesto porque todo mundo é. As Escrituras dizem: o Senhor ordena honestidade absoluta mesmo nas menores questões. Compromisso. Reveja em oração a lista para um comportamento honesto. Primeiro, em meu imposto de renda, coloco todas as entradas de meu orçamento e todas as minhas taxas de dedução são legítimas? Segundo, cuido das posses de outras pessoas como se fossem minhas? Terceiro, tenho o hábito de dizer mentirinhas? 4. Tenho o hábito de fazer mau uso dos suprimentos do escritório, de selos ou qualquer outra coisa que pertença ao meu empregador? 5. Se cobram a menos em uma das minhas compras, relato o fato? 6. Busco o interesse dos outros da mesma forma que os meus? Peça para Deus mostrar a você qualquer outro comportamento desonesto que deva ser mudado, em especial aqueles mais escondidos. Peça a um amigo íntimo que o encoraje e que se disponha a receber uma prestação de contas sua na área da honestidade. Da mesma forma que Abraão não desejava tomar nem uma linha ou um cordão de uma sandália, desafio você a fazer um compromisso semelhante nessa área de honestidade. Prometa ou faça um pacto de não roubar um selo, uma fotocópia, um clipe de papel, um telefonema DDI ou um centavo de seu empregador, do governo ou de qualquer outra pessoa. O povo de Deus deve ser honesto mesmo nas questões menores e aparentemente sem consequência. Como escapar da tentação da desonestidade? A não ser que neguemos nossas próprias vidas e vivamos em rendição ao Espírito Santo, todos seremos desonestos. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. O desejo de nossa natureza humana é agir com desonestidade, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, os roubos, o engano. Marcos 7, 21 e 22. O desejo do Espírito Santo é que vivamos em honestidade absoluta. Quero deixar bem claro que a vida de honestidade absoluta é sobrenatural. Precisamos submeter nossas vidas inteiramente a Cristo como Senhor e permitir que Ele viva a sua vida através de nós. O livro mais desafiador que já li sobre a rendição da vida ao Espírito Santo é Humility, Humildade, de Andrew Murray. Recomendo-o a você. Pelo temor saudável ao Senhor. Lemos em Provérbios 16:6, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Um temor saudável ao Senhor não significa vê-lo como um valentão que espera a oportunidade de nos punir.
Pelo contrário, ele é um pai amoroso que, com seu amor infinito, disciplina seus filhos para o benefício deles. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Certa vez, durante uma viagem de negócios, dividi um quarto de hotel com um amigo. Ao sairmos de lá, ele colocou rapidamente um dos copos do hotel dentro do seu bolso e andou até o carro. De repente, senti-me tomado de temor do Senhor. É difícil explicar esse sentimento. A descrição mais próxima que encontrei está em Daniel 5:6, que narra a reação do rei da Babilônia diante do texto escrito na parede, e os seus pensamentos do rei o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Lá estava eu com os joelhos tremendo ao pensar em Hebreus 12:11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A disciplina dói. Se me fosse dada a opção, preferiria compartilhar sua santidade através da obediência à sua palavra, a tomar uma decisão deliberada e receber a disciplina de meu Pai amado. Nem posso contar-lhe o quanto me senti aliviado quando meu amigo devolveu o copo após eu lhe implorar. Pela perda de bens. Creio que nosso Pai Celestial não permitirá que mantenhamos algo adquirido de forma desonesta. Provérbios 13:11 diz que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Linda comprou 4 azaleias, mas o funcionário cobrou somente uma. Sabia disso, mas saiu da loja sem pagar as outras 3. Ela contou que foi incrível a rapidez com que as 3 plantas morreram. Pense num instante nisso. Se você é pai ou mãe e seu filho rouba algo, permite que a criança fique com o objeto? É claro que não. Você manda que devolva o item, pois o caráter da criança seria prejudicado caso mantivesse o objeto roubado. Além de insistir que o devolva, você quer que a criança experimente um desconforto suficiente para produzir uma impressão duradoura. Por exemplo, talvez você peça à criança confessar o roubo e pedir perdão ao gerente da loja. Quando nosso Pai Celestial nos disciplina, em geral, Ele o faz de forma que não nos esqueçamos mais. O que fazer se fomos desonestos? Infelizmente, todos somos desonestos de vez em quando. Uma vez reconhecido nosso ato desonesto, precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, restaurar nossa comunhão com Deus. Todas as vezes em que pecamos, nossa comunhão com Deus é quebrada e ela precisa ser restaurada. Lemos em 1 João 1:9 que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos concordar com Deus que nossa desonestidade é pecado e então aceitar seu perdão gracioso para que possamos desfrutar de sua comunhão. 2. Restaurar nossa comunhão com as pessoas. Devemos confessar nossa desonestidade à pessoa por nós ofendida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso tem sido difícil para mim. Após anos evitando esse passo, comecei a confessar minha desonestidade aos outros. A falta de prosperidade financeira de uma pessoa pode ser consequência da violação desse princípio. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. 3. Devolver qualquer propriedade adquirida de forma desonesta. Se adquirimos qualquer coisa de forma desonesta, devemos devolvê-la a seu dono por direito. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, lhe dará. Levítico 6, 4-5. A restituição é uma expressão concreta de arrependimento e um esforço de corrigir um erro. Se não for possível fazer a restituição à parte injuriada, então a propriedade deverá ser dada ao Senhor. Números 5:8 ensina, mas, se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. O suborno. Suborno é definido como algo dado a uma pessoa para influenciá-la a praticar um ato ilegal ou errado.
Aceitar suborno é claramente proibido pelas Escrituras. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Êxodos 23:8. O suborno às vezes é designado presente ou comissão. Avalie sempre toda oferta para ter certeza de que não é um suborno. Bênçãos e maldições. Na lista abaixo encontram-se algumas das bênçãos que o Senhor prometeu para os honestos e algumas maldições para os desonestos. Leia-as devagar e em oração e peça que Deus use sua palavra para motivar você a uma vida de honestidade. Bênçãos prometidas à pessoa honesta. Intimidade com o Senhor, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3:32. Uma família abençoada. O justo anda na sua integridade, felizes lhes são os filhos depois dele. Provérbios 20:7. Vida longa. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios 12:19. Prosperidade. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 15:6. Maldições reservadas aos desonestos. Alienação de Deus, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 13:32. Problemas familiares. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa. Provérbios 15:27. Morte. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbios 21:6. Pobreza. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Provérbios 13:11. Você é a pessoa que Deus tem procurado? Creio que não valorizamos com seriedade o impacto que uma pessoa honesta causa. Leia com atenção Jeremias 5:1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. O destino de uma cidade inteira estava em jogo. Seu futuro dependia da existência de uma pessoa totalmente honesta. Você seria essa pessoa em sua comunidade? Você pode até não receber a aclamação da mídia, dos executivos ou dos políticos da comunidade, mas, na economia de Deus, seu compromisso com a honestidade pode ter uma influência poderosa em sua cidade. Contraste. A sociedade diz: você pode ser desonesto porque todo mundo é. As Escrituras dizem: o Senhor ordena honestidade absoluta mesmo nas menores questões. Compromisso. Reveja em oração a lista para um comportamento honesto. Primeiro, em meu imposto de renda, coloco todas as entradas de meu orçamento e todas as minhas taxas de dedução são legítimas? Segundo, cuido das posses de outras pessoas como se fossem minhas? Terceiro, tenho o hábito de dizer mentirinhas? 4. Tenho o hábito de fazer mau uso dos suprimentos do escritório, de selos ou qualquer outra coisa que pertença ao meu empregador? 5. Se cobram a menos em uma das minhas compras, relato o fato? 6. Busco o interesse dos outros da mesma forma que os meus? Peça para Deus mostrar a você qualquer outro comportamento desonesto que deva ser mudado, em especial aqueles mais escondidos. Peça a um amigo íntimo que o encoraje e que se disponha a receber uma prestação de contas sua na área da honestidade. Está gostando desse audiobook? Então, comente aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com uma pessoa que precisa dessa informação, precisa conhecer sobre finanças à luz da palavra. Capítulo 9. Contribuição. Qual é sua atitude? Allen e Jim decidiram matricular-se num pequeno grupo do Ministério Crown para aprenderem o que as Escrituras ensinam sobre dinheiro. Uns 2 meses após o início do grupo, tomei um café da manhã com Allen. Ele contou-me o quanto os estudos estavam sendo importantes para ele e então, com timidez, confessou: nunca senti o desejo de dar dinheiro.
Agora que entendo o que a Bíblia diz sobre isso, quero contribuir, mas estou frustrado. Como posso decidir para onde doar? Parece que a minha caixa de correio está sempre lotada de apelos. Há tanta necessidade. Sinto-me culpado por talvez não estarmos contribuindo o suficiente. E às vezes torno-me crítico, pois sinto que estou sendo manipulado por pessoas cujos objetivos podem ser válidos, mas cujos meios são questionáveis. Eu sabia o que Allen estava experimentando. Como ele, eu também costumava ficar frustrado. Desde que aprendi o que as Escrituras dizem sobre contribuição, o Espírito Santo tem mudado minhas atitudes e tenho experimentado a bênção de dar. De fato, a área da contribuição tem sido a mais libertadora em minha experiência cristã. O Velho e o Novo Testamento dão muita ênfase à contribuição. De fato, há mais versículos relativos à contribuição do que qualquer outro assunto sobre dinheiro. Há ordens, sugestões práticas, exortações e exemplos relativos a essa faceta da mordomia cristã. Na Bíblia, toda forma de cobiça e ganância é condenada, enquanto que a generosidade e a caridade são encorajadas. Atitude ao contribuir. Dar com a atitude apropriada é fundamental. 1 Coríntios 13:3 diz: "E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará." É difícil imaginar qualquer coisa mais recomendável do que dar tudo aos pobres, mas se isso for feito com a atitude errada, sem amor, não há benefício algum ao doador. O Senhor estabeleceu o exemplo da dádiva motivada pelo amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Durante anos, lutei para contribuir de forma consistente com amor. Creio que a única forma de fazer isso é reconhecendo que cada oferta é dada ao próprio Senhor. Em Números 18:24, encontramos um exemplo dessa perspectiva. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor, dei-os por herança aos levitas. Se a contribuição for apenas para a igreja, para um pastor ou para uma pessoa com necessidade, torna-se somente uma caridade. Mas se for para o Senhor, torna-se um ato de adoração. Por Jesus Cristo ser nosso Criador, nosso Salvador e nosso fiel provedor, podemos expressar nossa gratidão e amor dando nossas ofertas a Ele. Quando a salva de ofertas estiver sendo passada na igreja, devemos nos lembrar de forma consciente de que estamos dando nossas ofertas ao próprio Senhor. Pare e examine-se a si mesmo. Qual é a sua atitude em relação à contribuição? É impossível que alguém exagere na ênfase sobre a importância da contribuição com uma atitude apropriada. Vantagens da contribuição. É claro que um presente beneficia aquele que o recebe, mas, de acordo com a economia de Deus, quando um presente é dado com a atitude apropriada, o doador beneficia-se mais que o receptor. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus que disse: "Mais bem-aventurado é dar que receber." Atos 20:35. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos os benefícios daquele que contribui em 4 áreas importantes. Primeiro, aumento da intimidade. Acima de tudo, o ato de contribuir dirige nossa atenção e corações para Cristo. Mateus 6:21 diz-nos: "Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." É por essa razão que é tão necessário passar pelo processo de contribuir com consciência de que cada presente é dado à pessoa de Jesus Cristo. Quando você dá a Ele, seu coração volta-se automaticamente ao Senhor. 2. Desenvolvimento do caráter. Nosso Pai Celestial deseja que nós, seus filhos, sejamos conformados à imagem de seu Filho. O caráter de Cristo é altruísta. Infelizmente, o ser humano é, por natureza, egoísta. Uma das formas chaves para que nosso caráter tome a forma do caráter de Cristo é através das nossas ofertas contínuas. Alguém falou certa vez: dar não é uma forma de Deus levantar dinheiro, mas é a forma de Deus conduzir seu povo à semelhança de seu Filho. Deus sabe que para nós nos desenvolvermos e sermos o povo que Ele deseja que sejamos, precisamos aprender a compartilhar nossas posses com liberalidade.
Se não o fizermos, nosso egoísmo inato crescerá e nos dominará. Howard Hughes é um exemplo extremo. Em sua juventude, Hughes era um tipo playboy, apaixonado por festas e mulheres bonitas e avesso à contribuição. Ao amadurecer e transformar sua herança numa grande fortuna, ficou mais e mais pão duro. Deixou que sua riqueza criasse uma barreira cada vez maior entre ele e as outras pessoas. Passou seus últimos anos em reclusão e se tornou uma pessoa solitária, cuja vida era devotada a evitar germes e pessoas. George Miller é um contraste tremendo em relação a Hughes Miller. Miller também herdou uma herança, mas, ao contrário de Hughes, estabeleceu um padrão constante de um generoso compartilhar. Sua vida foi caracterizada pelo serviço às necessidades dos outros. Compartilhar leva à vida. É o antídoto mais eficaz contra a doença da ganância humana. Exorta que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. 3. Investimento para a eternidade. Lemos em Mateus 6:20, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O Senhor diz que há de fato algo como o primeiro Banco Nacional do céu. Ele quer que saibamos que podemos investir para a eternidade. Paulo escreveu: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Filipenses 4:17. Há literalmente uma conta aguardando-nos no céu. Teremos o privilégio de desfrutarmos dela para sempre. As Escrituras nos ensinam que não podemos levar nada conosco, mas que podemos fazer depósitos em nossa conta do céu antes de morrermos. Randy Alcorn, em seu excelente livro Money, Possessions and Eternity, Dinheiro, Posses e Eternidade, ilustra a sabedoria e o valor dos investimentos eternos. Imagine por um momento que você estivesse vivendo no final da Guerra Civil dos Estados Unidos. Você mora no sul, mas sua casa na verdade está no norte, enquanto no sul acumulou uma boa quantia de dinheiro em moeda da Confederação. Imagine se soubesse que o norte logo venceria a guerra. O que faria com o seu dinheiro da Confederação? Se for esperto, há apenas uma resposta. Você trocaria o dinheiro da Confederação pela moeda americana, o único dinheiro que teria valor após o término da guerra. Guardaria só o valor necessário da moeda da Confederação para suas necessidades básicas durante o curto período até o final da guerra. A moeda deste mundo não terá valor quando você morrer ou Cristo voltar, ambos acontecimentos iminentes. Acumular grandes tesouros em face do futuro inevitável é o mesmo que estocar moeda da Confederação. A única moeda de valor no céu é nosso serviço presente para o reino de Deus. Jim Elliot, o mártir missionário, falou o seguinte: não é tolo aquele que dá o que sabe que não pode guardar, para guardar o que não pode perder. 4. Aumento das bênçãos materiais. Contribuir com a atitude apropriada resulta também no aumento material que flui para o doador. Provérbios 11, 24 e 25 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Examine 2 Coríntios 9, 6 ao 8. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça. Capítulo 10. Trabalho. Quem é seu verdadeiro patrão? Aos 29 anos, Allen Hitchcock sentia-se preso numa armadilha. Por 6 anos havia trabalhado como vendedor numa grande loja de departamento. Era competente e ganhava razoavelmente bem. No entanto, ansiava por um cargo de gerente no futuro, mas, ao olhar ao redor, via que todos os que eram promovidos a cargos gerenciais tinham cursado a universidade. Assim, fez cursos noturnos e recebeu seu certificado em administração de empresas.
Logo em seguida, a companhia promoveu-o a um cargo com um salário muito mais alto. Os primeiros anos foram exatamente como havia imaginado: horário de serviço razoável, bom salário e benefícios extras atraentes. Então, o inesperado aconteceu. A companhia expandiu-se para a Flórida e os Hitchcocks foram transferidos. A expansão trouxe exigências, mas pesadas, e Allen assumiu responsabilidades maiores como assistente de gerente. No início, o desafio empolgante agradou. No entanto, rapidamente seus 5 dias de trabalho foram convertidos em 6 e suas 8 horas diárias em 14. Além disso, seu novo chefe era tão exigente que Allen começou a experimentar muita tensão no trabalho. Agora tinha mais trabalho, mais responsabilidades, mas como era assistente do gerente, não podia receber pelas horas extras. Como resultado, ganhava o mesmo valor anterior ao da promoção e o ressentimento para com o empregador foi crescendo. Allen começou a ponderar se a gerência compensava o estresse. As frustrações de Allen não são incomuns. Poucas pessoas estão completamente satisfeitas com seus empregos. Tédio, falta de realização, medo de perder o emprego, salários inadequados, trabalho em excesso e outras incontáveis pressões contribuem para um nível razoável de descontentamento. Médicos, donas de casa, secretárias, assistentes de vendas, executivos e gerentes. Independente da profissão, as frustrações são semelhantes. Durante 50 anos de carreira, uma pessoa gasta cerca de 100 mil horas trabalhando. A maior parte da vida do adulto é envolvida com o trabalho. Infelizmente, muitas pessoas apenas suportam seu trabalho, ignorando o fato de que 25% de sua vida são devotados a um serviço desagradável. Por outro lado, algumas pessoas gostam demais do serviço e negligenciam as outras prioridades da vida. As pessoas em geral ficam em um dos extremos, ou trabalham o mínimo possível porque o serviço é tedioso, ou tendem a trabalhar o tempo todo porque ele começa a ser extremamente importante. As Escrituras afirmam o valor do trabalho, mas ensinam que devemos ter equilíbrio. O trabalho é planejado para desenvolver nosso caráter. Enquanto capacita-nos a promover nosso bem-estar, o trabalho é o caminho para a experiência de um relacionamento mais íntimo com o Senhor e com outras pessoas. Para se encontrar satisfação e equilíbrio no trabalho, é preciso entender o que as Escrituras ensinam sobre ele. A perspectiva bíblica do trabalho. Mesmo antes da queda, quando o pecado entrou na raça humana, Deus instituiu o trabalho. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. A primeira coisa que o Senhor fez com Adão foi atribuir-lhe um serviço. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, o trabalho foi iniciado para o nosso benefício, no ambiente sem pecado do jardim do Éden. Depois da queda, o trabalho tornou-se mais difícil. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterás dela o seu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:17-19. O trabalho é tão importante que em Êxodos 34:21, Deus dá o seguinte mandamento: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. O crente do Velho Testamento devia trabalhar 6 dias. No Novo Testamento, Paulo é bem direto quando diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma, 2 Tessalonicenses 3:10. Examine com cuidado o versículo que diz: se alguém não quer trabalhar, ele não diz: se alguém não pode trabalhar. Este princípio não se aplica àqueles que são mentalmente ou fisicamente incapacitados de trabalhar. É para aqueles que são capazes, mas decidem não trabalhar. O propósito básico do trabalho é desenvolver o caráter. Enquanto o carpinteiro constrói uma casa, ele também é construído por ela. A habilidade, a diligência, a destreza manual e o julgamento são refinados. O trabalho não é somente uma tarefa designada para se ganhar dinheiro. De uma outra perspectiva, é também designado a produzir o caráter santo na vida do trabalhador.
Um amigo íntimo tem uma irmã que tem sido sustentada por seus pais por mais de 30 anos. Jamais precisou enfrentar a responsabilidade e durezas que envolvem o trabalho. Como consequência, seu caráter não foi bem desenvolvido e ela é imatura em muitas áreas de sua vida. Profissões de honra. As Escrituras não colocam nenhuma profissão honesta acima de outra. Há dignidade em todo tipo de trabalho e a Bíblia apresenta uma ampla variedade de vocações. Davi foi pastor de ovelhas e rei. Lucas foi médico, Lídia, uma vendedora que comercializava tecidos. Daniel trabalhou para o governo, Paulo fazia tendas, Amós colhia figos. Se Deus pode usar um homem que colhia figos, é certo que pode usar-nos em nosso trabalho. Na verdade, o Salvador do mundo foi carpinteiro. Na economia de Deus, a dignidade de um mecânico de automóveis é a mesma que a do presidente da General Motors, a de um pastor sênior, a mesma que a da secretária da igreja. A parte de Deus no trabalho. As Escrituras revelam 3 responsabilidades específicas do Senhor em relação ao trabalho. Primeiro, Deus dá habilidades para o serviço. Êxodo 36, 1, 2 ilustra essa verdade. E todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra. Deus deu habilidades únicas a cada um de nós. As pessoas têm habilidades muito variadas, habilidades manuais e capacidades intelectuais. Não é o caso de uma pessoa ser melhor do que outra, mas o simples fato de terem recebido capacidades diferentes. 2. Deus dá sucesso. A vida de José é um exemplo perfeito. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Gênesis 39, 2, 3. Como vimos, você e eu temos certas responsabilidades, mas precisamos reconhecer que é Deus quem dá o sucesso. 3. Deus controla a promoção. Lemos no Salmo 75, 6 ao 7, a força e a ajuda de que o homem precisa não vem desta terra, seja de onde for. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo outros. Mesmo que seja uma surpresa para você, não é seu chefe que decide se você será promovido ou não. Ao entender isso, você trabalhará com uma atitude diferente. Isso deveria ter um impacto tremendo em seu desempenho como empregado. Essa perspectiva do papel de Deus no trabalho é um contraste marcante com o que muitos pensam. A maioria das pessoas deixa Deus fora do trabalho e crê que somente elas controlam seu sucesso e promoções. No entanto, aquelas que têm um entendimento bíblico irão relacionar-se com seu trabalho com base num padrão inteiramente diferente. Elas podem evitar uma das principais razões pelas quais as pessoas experimentam o estresse e a frustração em seu trabalho, pois já entendem a participação de Deus nele. Pare de ler por alguns minutos e pense sobre isso. Deus dá a você habilidades e controla seu sucesso e promoção. Pense em como essa mudança de perspectiva irá influenciar você e seu trabalho. Nossa parte no trabalho. Todos nós temos certas responsabilidades relacionadas com o nosso trabalho. As Escrituras revelam que, de fato, estamos servindo ao Senhor e não a pessoas em nosso trabalho. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Colossenses 3, 23 ao 24. Essa perspectiva tem implicações profundas. Considere sua atitude em relação a seu trabalho. Se pudesse ver a pessoa de Jesus Cristo como seu patrão, tentaria ser mais fiel no serviço? A pergunta mais importante que você precisa responder todos os dias ao começar a trabalhar é: para quem trabalho? Você trabalha para Cristo. Trabalho árduo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9 e 10. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 12, 27. Nas Escrituras, o trabalho árduo e a diligência são encorajados, enquanto que a preguiça é por repetidas vezes condenada. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 18 e 9. A vida de Paulo foi um exemplo de trabalho árduo.
em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. 2 Tessalonicenses 3, 8-9. Seu trabalho deve ser de nível tão elevado que fará com que as pessoas jamais identifiquem preguiça e mediocridade com Deus. Mas não trabalhe em excesso. O trabalho demasiado atingiu proporções epidêmicas. Um compromisso exagerado, ofegante, frenético invade nossa cultura. O trabalho árduo deve ser equilibrado com outras prioridades da vida. Certamente que nossa prioridade maior é o relacionamento com o Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, Mateus 6,33. A segunda prioridade é a família. Se seu trabalho demanda tanto de seu tempo e energia que você negligencia seu relacionamento com Cristo ou com a família, então você está trabalhando demais. Talvez seu trabalho exija demais ou seus hábitos de trabalho precisem ser mudados. Se você tende a ser um viciado no trabalho, tome precauções extras para se proteger contra a negligência das outras prioridades. Êxodo 34:21 diz: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Creio que esse princípio do Antigo Testamento de descansar um dia dentre os 7 aplica-se a nós hoje. Isso tem sido difícil para mim, principalmente quando estou trabalhando sob a pressão de um prazo limite ou pressão financeira. O descanso pode tornar-se uma questão de fé. Será que o Senhor é capaz de tornar nossos 6 dias de trabalho mais produtivos que os 7? É sim. O Senhor instituiu esse descanso semanal para a nossa saúde física, mental e espiritual. O diagrama abaixo ilustra o equilíbrio que Deus deseja para nossas vidas. Uma vida equilibrada com contentamento, que inclui querer e desejo, com estresse e relacionamento fragilizado, como uma balança equilibrada, e no meio, preguiça, trabalho árduo, descanso apropriado, trabalho. Responsabilidades do empregador. O empregador piedoso deve agir de forma equilibrada. Ele deve amar, servir e encorajar o empregado, mas também prover liderança e manter os empregados conscientes de suas tarefas. Examinemos vários princípios que devem governar a conduta de um empregador. Primeiro, sirva seus empregados. A base para a liderança bíblica é o servir. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse, o que vos sirva. Mateus 20:26. É bem frequente os empregadores concentrarem-se na produção do lucro a custo dos empregados. No entanto, a Bíblia leva o empregador a equilibrar os esforços para a obtenção de lucro com uma preocupação altruísta pelos empregados. Estes devem ser tratados com justiça e com genuína dignidade. Senhores, empregadores, tratai aos servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. Os empregadores devem buscar caminhos criativos de servir seus subordinados. Por exemplo, devem considerar o investimento de tempo e dinheiro para educar e trazer progresso às habilidades de trabalho de seus empregados. À medida que os empregados tornam-se mais capazes, tanto eles quanto a empresa poderão ganhar mais. Seja um bom comunicador. A história bíblica da construção da Torre de Babel ensina a importância da boa comunicação. Naquele tempo, todos falavam a mesma língua e tinham o objetivo comum de construírem a torre. O Senhor fez a seguinte observação marcante: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11:6. Como a construção da torre não era o que o Senhor desejava, ele a interrompeu. E como fez isso? Destruindo a habilidade de comunicação. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Gênesis 11:7. É muito importante escutar a reclamação dos empregados. Se desprezei o direito de meu servo ou de minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu?
Jó 31, 13 ao 14. Um ouvido sensível e pronto a escutar é a expressão concreta de seu cuidado pela outra pessoa. Diante de uma reclamação legítima, o empregador deve tomar os passos necessários para solucionar o problema. Mantenha os empregados responsáveis. A responsabilidade de manter os empregados informados sobre o que se espera deles é o do empregador. O empregador deve avaliar de forma regular o desempenho deles e lhes comunicar o resultado dessa avaliação. Se o desempenho de um empregado não é satisfatório e se ele não for capaz ou não desejar mudar, talvez haja a necessidade de uma mudança de funcionário. Pague em dia um salário justo a seus empregados. Ordena-se que os empregadores paguem um salário justo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Malaquias 3 e 5. Devem também pagar os salários em dia. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Deuteronômio 24, 14 ao 15. Responsabilidades dos empregados. Podemos identificar as 6 maiores responsabilidades do empregado cristão ao examinarmos a tão conhecida história de Daniel na Cova dos Leões. O 6º capítulo de Daniel conta-nos que Dário, rei da Babilônia, apontou 120 homens para administrarem o governo e 3 homens, um dos quais Daniel, para supervisionarem os administradores. Quando o rei Dário decidiu promover Daniel ao trabalho de governar o reino inteiro, os empregados de Daniel resolveram eliminá-lo. Primeiro, procuraram uma oportunidade de tirarem seu crédito no serviço. Como não encontraram, persuadiram o rei Dário a fazer um decreto insensato. Por um período de 30 dias, todos no reino deveriam adorar somente ao rei ou sofreriam punição, que seria a morte na Cova dos Leões. Daniel foi lançado na cova porque continuou a adorar o Deus vivo. O Senhor salvou esse empregado piedoso enviando seu anjo para fechar a boca dos leões. Examinemos os atributos de um empregado piedoso conforme estabelecido por Daniel. Primeiro, honestidade. Daniel 6,4 conta-nos que os empregadores de Daniel não encontravam terreno para o acusarem em seu trabalho. Culpa alguma podia ser encontrada no serviço de Daniel. Ele era absolutamente honesto. Já estudamos a importância da honestidade nesse livro. 2. Fidelidade. Em Daniel 6,4, Daniel é descrito como fiel. Daniel, pois, quando soube que a Escritura, ordenando que somente o rei deveria ser adorado, estava assinada, entrou em sua casa. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6 e 10. Daniel governou a nação mais poderosa de seus dias. Poucos de nós teremos de encarar a magnitude das responsabilidades de Daniel e a demanda do tempo exigido dele. Mas esse homem conhecia a importância e a prioridade da oração. Se você não tem orado com consistência, seu trabalho está sendo prejudicado. 3. Honra ao empregador. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Daniel 6:21. Que resposta marcante! O rei, seu empregador, tinha sido enganado e foi forçado a enviar Daniel para a Cova dos Leões. Mas a reação de Daniel foi de honra por seu patrão. Pense em como seria natural ele dizer algo como: seu horroroso! O Deus que enviou seu anjo para fechar a boca dos leões vai puni-lo. Ao contrário, ele honrou o seu empregador. O empregado piedoso sempre honra seu superior. Em 1 Pedro 2,18 lemos: servos, empregados, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Uma forma de honrar seu empregador é jamais participar de fofoca por detrás dele, mesmo que ele não seja a pessoa ideal. 4. Honra aos colegas. As pessoas vão jogar com a politicagem e poderão tentar assegurar uma promoção deixando para trás. Podem até mesmo levá-lo a ser demitido.
Os colegas de Daniel tentaram matá-lo. Apesar disso, não há evidência alguma de que Daniel tenha feito qualquer coisa a não ser honrá-los. Nunca levante calúnia contra um colega de trabalho. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Provérbios 30, versículo 10. 5. Verbalize a sua fé. No momento apropriado, Daniel falou sobre sua fé em Deus para aqueles que o cercavam. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel 6:20. O rei Dário jamais teria ouvido sobre o Deus vivo se Daniel não tivesse comunicado sua fé em momentos apropriados durante a conduta normal de seu trabalho. O rei jamais teria sido influenciado de forma tão poderosa pela profissão de fé de Daniel em Deus se ele não tivesse observado o modo como Daniel trabalhava. Ele cumpria suas responsabilidades com honestidade e fidelidade à medida que honrava os que o cercavam. Devido a essa demonstração, aliada ao livramento de Deus de Daniel na cova dos leões, é que Dário creu em Deus. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Daniel 6:26. Daniel influenciou seu empregador, uma das pessoas mais poderosas do mundo, a crer no único e verdadeiro Deus. Na sua esfera de trabalho, dada por Deus, você tem a mesma oportunidade de Daniel. Vou colocar essa ideia de outra forma. Um serviço bem feito dá a você o direito de contar aos colegas sobre a realidade de Cristo. Quando percebemos nosso trabalho sob a perspectiva de Deus, a insatisfação será transformada em contentamento por um serviço bem feito, e o trabalho enfadonho será substituído pela empolgação da possibilidade de levar outros ao Salvador. Aposentadoria. O dicionário define a aposentadoria como recolhimento de uma ocupação ou um negócio, desistência ou saída da vida ativa. A aposentadoria é um objetivo muito arraigado em nossa cultura. Muitas pessoas aposentam-se em uma idade arbitrária, predeterminada e param todo o trabalho na busca de uma vida de lazer. As Escrituras não dão exemplo de pessoas que se aposentam. Há apenas uma referência direta à aposentadoria na Bíblia. Está em Números 8, 24 e 26. Nesse texto, a instrução aplica-se exclusivamente aos levitas que trabalhavam no tabernáculo. Enquanto a pessoa é capaz física e mentalmente, não há base bíblica para se aposentar e se tornar improdutiva. O conceito de deixar uma pessoa idosa, porém capaz, de escanteio não é bíblico. A idade não é obstáculo para continuar o trabalho que o Senhor deseja que você realize. Moisés, por exemplo, tinha 80 anos de idade quando começou sua tarefa de 40 anos para guiar o povo de Israel. As Escrituras indicam que o tipo e a intensidade de trabalho podem mudar à medida que envelhecemos, mudar a marcha e adotar um ritmo menos exigente e ser um conselheiro dos mais jovens. Nessa fase, podemos usar a experiência e a sabedoria adquiridas durante a vida. Creio que este deva ser o tempo mais recompensador e produtivo de nossa existência. Deus investiu anos treinando-nos em geral, temos uma agenda menos apertada. Esqueça-se da aposentadoria. Agarre a oportunidade de ajudar a construir o reino de Deus. Chamado. Cada um de nós tem um chamado ou propósito específico, através do qual o Senhor pretende que realizemos sua obra. Lemos em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Estude com atenção essa passagem. Somos feitura dele. Cada um de nós, criados de forma única, recebemos características e habilidades físicas, emocionais e mentais especiais. É bem provável que você tenha ouvido a expressão, depois que o Senhor o fez, jogou fora a forma. É verdade, você é dotado de forma exclusiva. Ninguém em toda a história, passado, presente ou futuro, é como você. A passagem continua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
O Senhor criou cada um de nós para um trabalho específico e dotou-nos das habilidades, aptidões e desejos necessários para realizarmos esse trabalho. Esse chamado pode ser para o serviço cristão de tempo integral ou um trabalho secular. Com frequência, depois de se comprometerem com Cristo, as pessoas lutam para saber se Deus quer que continuem seus negócios. Muitos sentem que não estão servindo ao Senhor de forma significativa se continuarem no serviço secular, mas essa ideia está muito longe da verdade. A chave é que cada pessoa identifique o chamado de Deus em sua vida. As experiências passadas preparam-nos para nosso chamado. Deus, de modo providencial, permite que passemos por circunstâncias para nos preparar para o seu chamado. Você pode achar difícil acreditar que Deus estava moldando-o através de sua família e relacionamentos, especialmente se eles não forem uma boa influência. De qualquer forma, o Senhor o preparava, mesmo através das experiências mais difíceis. O Senhor pode usar, por exemplo, um divórcio não desejado, doloroso, para que uma pessoa sinta empatia e desejo de servir aqueles que estão numa situação semelhante. Conhecer nosso chamado ajuda-nos a focalizar. A maioria de nós luta com o excesso de coisas a serem feitas num tempo muito limitado. O bom pode tornar-se inimigo do melhor. Uma vez que você tem uma vida clara do chamado de Deus para a sua vida, torna-se mais fácil avaliar as oportunidades e dizer não àquelas que o desviarão dos propósitos do Senhor para você. Tenho 2 amigos íntimos. Um deles tem uma habilidade média, mas como foi sempre determinado e concentrado em seu foco, teve um impacto tremendo. O outro é muito mais capaz, porém dispersou suas energias na realização de inúmeros projetos, o que limitou seu sucesso. Conhecer o seu chamado ajuda-o a focalizar e a se tornar mais produtivo. Alguém disse: trabalhe como que diante do Senhor. O pagamento pode nem sempre ser alto, mas os benefícios da aposentadoria são de outro mundo. Isso é verdade, e você descobrirá um benefício adicional, aumento da satisfação por ter dado o máximo de sua capacidade no serviço realizado. Contraste. A sociedade diz: trabalhe o menos possível porque o trabalho não é agradável, ou trabalhe o máximo possível porque seu serviço é o que importa. As Escrituras dizem: trabalhe como que para o Senhor, tendo como padrão a excelência. Trabalhe arduamente, mas não em excesso. Compromisso. Em oração e à luz dos ensinamentos das Escrituras, avalie suas atitudes relativas ao trabalho e a sua atuação no serviço. Para ajudá-lo a descobrir algumas áreas que precisam de mudança, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Primeiro, será que trabalharia com mais consciência de Jesus se Jesus fosse meu empregador? 2. Consideraria um presidente de uma companhia de combustível superior a um frentista de um posto de gasolina? 3. Como está meu relacionamento com meu empregador, empregados e colegas de serviço? 4. Tenho tentado trabalhar demais? 5. Tenho desempenhado meu serviço em um nível de excelência? 6. Sou preguiçoso? Trabalho arduamente? Capítulo 11. Investimento. Uma labuta constante. Um problema que Ellen e Jim queriam discutir era a incapacidade que os dois tinham de economizarem. Nunca conseguimos economizar com consistência, Jim admitiu com desânimo. Percebemos que isso tem sido um erro pelo qual sofremos muito. Cada vez que um carro quebra ou algum outro problema acontece, acabamos por entrar mais ainda nas dívidas, porque não temos economias para essas despesas inesperadas. O que podemos fazer? Allen acrescentou: e como poderíamos começar a investir para termos uma reserva para as necessidades futuras, tais como a educação dos filhos e a aposentadoria? Infelizmente, muitas pessoas, da mesma forma que os Hitchcock, não economizam com regularidade. De acordo com uma fonte de pesquisa em nossa nação, a pessoa média pode facilmente ir à falência em 3 semanas. Elas não têm economias, têm significativos compromissos financeiros mensais e uma dependência total do pagamento da semana seguinte para manter o orçamento. Economia, o princípio de José. A Bíblia nos diz que é sábio economizar.
O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Provérbios 21 e 20. O comportamento das formigas sábias é recomendado, devido ao seu instinto para economizar. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Provérbios 30 e 24. Elas colocam à parte e economizam muito durante o verão para as necessidades futuras. Economizar é o oposto de estar com dívidas. Economizar é fazer uma provisão para amanhã, enquanto a dívida é apenas presumir sobre o amanhã. Um outro exemplo é José, que economizou muito durante 7 anos para assegurar-se de que haveria alimento suficiente para os 7 anos de fome. Chamo o hábito de se fazer economia de princípio de José. Economizar significa evitar um gasto hoje para ter uma quantia a ser gasta no futuro. Talvez seja por isso que a maioria das pessoas nunca economiza. É necessária a negação de algo que você deseja hoje e nossa cultura não é a cultura da negação. Quando queremos algo, queremos agora. Como economizar? Quando você recebe uma renda, o primeiro cheque deve ser para a contribuição ao Senhor e o segundo para fazer a sua economia. A Bíblia não determina uma quantia ou porcentagem a ser economizada. Recomendamos que se estabeleça um alvo de economia de pelo menos 10% de sua renda. No início, para muitas pessoas isso não é possível, mas comece a ter o hábito de economizar, mesmo que seja apenas R$1 por mês. Você pode usar vários métodos para desenvolver esse hábito. Alguns, por exemplo, destinam as rendas de taxas de restituição de imposto de renda ou bônus para as economias. Outros separam uma certa porcentagem de sua renda regular a cada mês para a conta das economias. Outros ainda usam cadernetas de poupança oferecidas pela maioria dos bancos ou um plano de poupança na folha de pagamento para funcionários. Aqui está uma máxima para se economizar. Se você separa uma quantia de sua renda tão logo a receba, economizará mais. Há 2 tipos de economia, a curto ou a longo prazo. Economia a longo prazo. A economia a longo prazo destina-se a um fundo para as necessidades e objetivos a longo prazo, tais como renda para aposentadoria e herança. As pensões e aposentadorias incluem-se nessa categoria. A não ser que haja emergências financeiras extremas, tais economias jamais deverão ser usadas para qualquer propósito, além daqueles para os quais foram estabelecidas. Economia a curto prazo. A economia a curto prazo deve ser de fácil acesso. Pode incluir conta de poupança, fundos mútuos e assim por diante. Essa economia é projetada para ser usada em gastos futuros planejados, como compra ou reposição de alguns itens para casa ou carros e para reparos maiores da casa. A economia a curto prazo deve existir também para emergências como doenças, perda de emprego ou outro tipo de interrupção de sua renda. Os especialistas financeiros recomendam que você estabeleça o objetivo de economizar o equivalente entre 3 a 6 meses de sua renda para esse fundo de emergência. Investimento. As pessoas investem em algumas de suas economias esperando receber juros ou um acréscimo no valor delas. O propósito e intenção desse livro não é recomendar nenhum tipo específico de investimento. Nosso objetivo é apenas chamar sua atenção para a seguinte abordagem bíblica sobre investimento. Primeiro, seja diligente e constante. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Provérbios 21 e 5. A palavra no original hebraico para a pessoa diligente e constante mostra uma pessoa enchendo um barril imenso, colocando uma porção de cada vez com a mão. Pouco a pouco, o barril vai se enchendo até transbordar. O princípio fundamental necessário para você tornar-se um investidor próspero é gastar menos do que ganha. Então, economize e invista a diferença durante um período longo. Examine vários investimentos, quase todos são bem apropriados para a pessoa diligente e constante. Uma carteira de ações cresce com os acréscimos ocorridos mês a mês. E um negócio pode aumentar de forma constante em valor ao longo dos anos, à medida que seu potencial é desenvolvido. 2. Entendendo os juros acumulados.
Perguntou-se certa vez ao barão Rothschild, homem incrivelmente rico, se ele havia visto as 7 maravilhas do mundo. Disse que ele respondeu: não, mas conheço as vantagens da 8ª maravilha do mundo, os juros acumulados. Entendê-los é fundamental. Há 3 variantes para a composição: o valor economizado por você, a taxa de juros que você recebe com suas economias e a duração do tempo que você economiza. Primeiro, quantia. A quantia economizada será determinada pelo nível de sua renda, o custo do seu padrão de vida e dívidas e quão fiel é você em manter um orçamento. A nossa esperança é que você irá aumentar a quantia disponível com o objetivo de economizar ao aplicar esses princípios bíblicos. 2. Taxa de juros. A segunda variável é a taxa de juros que você ganha sobre o investimento. A tabela seguinte mostra como um investimento de R$1.000 por ano cresce em várias taxas de juros. Como você pode ver, o aumento da taxa de retorno causa um impacto marcante na quantia acumulada. Um aumento de 2% quase dobra o valor em 40 anos. No entanto, tome cuidado com os investimentos que prometem um retorno alto. Em geral, a taxa mais alta representa um risco maior também. 3. Tempo. Tempo é um fator que foge do nosso controle, mas o gráfico a seguir pode ajudá-lo a visualizar os benefícios de se começar agora. Se uma pessoa economiza fielmente R$ 2,74 por dia, R$1.000 por ano, e ganha 10% nessas economias, ao final de 40 anos, a economia terá chegado a R$ 486.852 e ela estará ganhando R$ 4.057 a cada mês só com os juros. Vale a pena ser diligente e constante. No entanto, se a pessoa espera um ano antes de começar e economiza durante 39 anos, ela terá acumulado R$ 45.260 a menos. A moral da ilustração é a seguinte: comece a economizar agora. Evite investimentos de risco. Há ainda um outro problema sério que eu, Salomão, vi em muitos lugares: dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem que se mete em muitos negócios logo volta a estaca zero, sem um tostão. E isso, como já se disse, é um problema sério, porque todo o trabalho que ele teve deu em nada. Trabalhou à toa, o seu lucro sumiu completamente. Eclesiastes 5, 13 ao 16. As escrituras nos aconselham a evitarmos os investimentos de risco, mas a cada ano milhares de pessoas perdem dinheiro em altas especulações e às vezes em investimentos fraudulentos. Quantas vezes você já ouviu sobre pessoas mais idosas que perderam as economias da vida inteira num esquema de que fique rico rapidamente? É triste, mas parece que os cristãos são em particular vulneráveis a tais esquemas, porque confiam em pessoas que parecem viver os mesmos valores que eles. Temos ouvido sobre escândalos em várias igrejas locais em que lobos vestidos de ovelhas fraudaram o rebanho. Há 3 características que em geral associam-se aos investimentos de risco. Primeiro, a perspectiva de um lucro grande é praticamente garantida. Segundo, a decisão de investir deve ser feita rapidamente. Não haverá oportunidade de investir com meticulosidade o investimento ou aquele que está vendendo o investimento. Essa pessoa estará sempre fazendo um favor ao permitir que você invista. Terceiro, pouco se falará sobre os riscos de se perder dinheiro em investimento. Em geral, não exigirá esforço de sua parte. Seja paciente ao investir. Nunca conheci alguém que tenha ganhado dinheiro na pressa. A diligência, o estudo e o conselho são pré-requisitos para aumentar sua chance de fazer investimentos de sucesso e evitar quaisquer riscos. Diversifique. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eclesiastes 11 e 2. Não há investimento sem risco e as escrituras não recomendam nenhum investimento específico. Pode-se perder dinheiro em qualquer investimento.
O governo pode tornar o ouro ilegal. Propriedades podem sofrer desvalorização ou serem taxadas. Pode-se chegar ao ponto de o dinheiro perder todo o seu valor. O investimento perfeito não existe. Precisamos diversificar. Considere os passos seguintes ao diversificar. Recomendo que não deixe de seguir nenhum destes passos. Comece com o passo número 1 e dê os seguintes, um de cada vez. Primeiro passo, economize o equivalente às suas despesas de um mês e contrate um seguro. Segundo passo, economize o equivalente entre 3 e 6 meses de suas despesas mensais. Economize para compras maiores e para desenvolver seus negócios e habilidades vocacionais. Um princípio das Escrituras é investir nos negócios ou vocação, o que será produzido, e então construir uma casa. Cuide primeiro de seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Provérbios 24 e 27. Hoje em dia, muitas pessoas estão revertendo essa ordem. Uma casa grande, comprada muito cedo na vida, tende a requerer tanto dinheiro que o investimento em negócios ou na vocação fica seriamente comprometido. Terceiro passo, compre uma casa. Invista de forma constante para alcançar os objetivos a longo prazo. Quarto passo, faça outros investimentos. George Fauci fala sobre tais investimentos em seu excelente livro chamado You Can Be Financially Free. Você pode ser livre financeiramente. O número dos outros investimentos varia quase tanto quanto a imaginação. Imóveis, petróleo, ações, debêntures, antiguidades, moedas e virtualmente qualquer coisa colecionada por pessoas pode ser considerado investimento. Alguns deles, como as ações, os debêntures e o mercado imobiliário, têm um retorno. Os outros são mantidos na expectativa de que seus valores aumentem com o tempo. Seus investimentos, além do seguro de vida, da vocação e da compra da casa, devem combinar com seus próprios interesses e personalidade. Se você cresceu numa fazenda, tem conhecimentos de produtos agrícolas e gosta de se manter informado sobre a situação da fazenda, você poderia considerar investimentos agrícolas a longo prazo. Eles podem incluir qualquer coisa, desde a aquisição de terras até as ações de companhias primordialmente voltadas para a agricultura. Avalie o custo. Cada investimento tem seu custo. Custo financeiro, compromisso de tempo e esforços requeridos. Às vezes, os investimentos podem levar a pessoa a um estresse emocional. Uma casa, por exemplo, comprada para ser alugada, irá requerer tempo e esforços para ser paga e mantida. Se o inquilino é irresponsável, talvez você tenha que tentar receber o aluguel de alguém que não deseja pagá-lo. Quanto desgaste emocional? Antes de se decidir por qualquer investimento, considere de forma cautelosa todos os custos. Agora, colocaremos nossa atenção em várias questões importantes para entendermos a perspectiva de Deus: equilíbrio entre economizar e contribuir, alvos de investimentos, jogatina e herança a ser deixada. Contribuir, economizar e investir. As Escrituras permitem a economia e o investimento para quando estamos também contribuindo. Jesus contou uma parábola que ilustra o perigo de economizar sem dar. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que é que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, 16, 21 ao 34. A palavra-chave nessa parábola é todos. Jesus chamou o homem de louco porque ele economizou todos os seus bens, armazenou-os para o seu próprio uso. Não equilibrou sua economia doando de forma generosa. É legítimo economizar e investir apenas quando damos ao Senhor. Mas por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6 e 21.
Se nos concentrarmos apenas em economizar e investir, nosso foco e inclinação estarão pendendo somente para isso. Seremos dirigidos de modo inexorável a essas posses. Mas se equilibrarmos nossas economias e investimentos através da dádiva generosa ao Senhor, ainda poderemos amar a Cristo acima de tudo e de todo o nosso coração. Alvos para os investimentos. Antes de desenvolver uma estratégia de investimento individual, você deve estabelecer seus alvos. Creio que há 3 alvos aceitáveis nos quais se deve investir. Primeiro, provendo para a sua família. Lemos em 1 Timóteo 5:8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Esse princípio estende-se para a provisão de suas necessidades na idade avançada e também a herança deixada a seus filhos. Segundo, tornando-se livre financeiramente para servir ao Senhor. O objetivo de se economizar é diminuir nossa dependência de um salário que supra nossas necessidades. Isso dá-nos condição de nos tornarmos livres para sermos voluntários, com um tempo maior para ministrarmos onde quer que o Senhor desejar. Quanto mais minhas economias produzirem, menos dependente me torno de meu trabalho. Algumas pessoas economizaram o suficiente para terem um dia livre por semana. Outros estão na posição de voluntários de tempo integral, sem necessidade de qualquer salário. Terceiro, operando seu negócio. Creio que é apropriado economizar e investir para acumular capital suficiente para operar um negócio, sem entrar em dívidas. O valor do capital pode variar substancialmente, dependendo dos requisitos quanto ao inventário e ao pessoal de cada negócio. Estabelecendo um valor máximo. Quando um velocista cruza a linha de chegada, ele para de correr. Mas muitas pessoas continuam a acumular mais e mais, mesmo que tenha alcançado objetivos de economias aceitáveis. Creio que cada um de nós deve estabelecer um limite máximo para acumularmos e uma vez que terminamos a corrida, devemos doar a porção de nosso salário que estávamos economizando. Essa linha de chegada de nossa economia protege-nos dos perigos do entesouramento. Alvos de investimentos inaceitáveis. De acordo com 1 Timóteo 6, 9 ao 11, um alvo de investimento que é o desejo de se tornar rico é estritamente proibido. 1 Timóteo 6 ao 9 afirma, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Observe a passagem com atenção. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens da ruína e perdição. Durante muito tempo de minha vida, desejei tornar-me rico, não apenas um pouco rico, muitíssimo rico. Assim, lidar com a proibição bíblica quanto a essa atitude tem sido doloroso para mim. Às vezes, mesmo agora, vacilo entre desejar ser rico e desejar ser um mordomo fiel. Quando desejo ser rico, estou centralizado em mim mesmo. Minhas motivações para desejar ser rico podem variar: orgulho, avareza ou compulsão doentia para prevenir a sobrevivência em um futuro economicamente incerto. No entanto, quando concentro-me em ser um mordomo fiel, estou centralizado em Cristo com meus pensamentos e atitudes. Minhas ações são então motivadas por um coração puro. Estou servindo a Cristo e me aproximando mais dele. Em 1 Timóteo 6, 9, a proibição para o desejo de se tornar rico é seguida por esta passagem, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 10. Em outras palavras, quando queremos ficar ricos, as Escrituras dizem-nos que estamos amando o dinheiro. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, o dinheiro. Pense nisso de forma cuidadosa. Quando desejamos ficar ricos, estamos na verdade amando o dinheiro e odiando a Deus. Estamos nos agarrando ao dinheiro e desprezando a Deus. Estamos servindo ao dinheiro e, portanto, não estamos servindo ao Deus vivo. 1 Timóteo 6,10 termina dizendo,
E alguns nessa cobiça pelas riquezas se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Já fui testemunha pessoal dessa verdade nas Escrituras. Admiro profundamente o homem que me conduziu a Cristo, mas ele foi consumido pelo desejo de se tornar rico. Divorciou-se de sua esposa e abandonou 4 filhos pequenos. Mas ainda negou a Cristo e se desviou da fé. Ao desejo de tornar-se rico, que é o amor pelo dinheiro, segue-se uma condição espiritual devastadora. Entenda-me com clareza. Não estou dizendo que ficar rico é errado. De fato, alegro-me ao ver Deus em sua soberania capacitando um homem ou uma mulher a prosperar. Não há nada errado em se tornar rico, se tal riqueza for produto de uma mordomia fiel. Dê no pé e se submeta. Nós vencemos a tentação de ficarmos ricos quando nos lembramos de dar no pé e de nos submetermos. Em 1 Timóteo 6,11, Paulo aconselha Timóteo da seguinte maneira: foge destas coisas, entre aspas, o desejo de ficar rico. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Quando você se torna consciente de seu desejo de se tornar rico, precisa fugir, entre aspas, dar no pé da tentação e substituí-la com a busca pela devoção. A seguir, submeta-se. A melhor saída encontra-se na submissão a Jesus como Senhor. Podemos fazer isso em confiança perfeita, porque Jesus venceu uma tentação enorme de se tornar rico. Depois que Cristo jejuou por 40 dias no deserto, o diabo o tentou 3 vezes. A tentação final está em Lucas 4, 5 e 7. E, entre aspas, o diabo, levando-o, mostrou-lhe Jesus, no momento, todos os reinos do mundo, e disse: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, se prostrado me adorares. Você pode imaginar que tentação terrível isso representou? Quando trabalhava num negócio de desenvolvimento imobiliário e descobria uma propriedade excelente, quase que imediatamente começava a cobiçá-la e imaginar a possibilidade de me tornar rico. No caso de Jesus, em um determinado momento, todos os reinos do mundo lhe foram expostos, mas como ele era totalmente submisso ao Pai e tinha o poder do mesmo Espírito Santo que habita em nós, foi capaz de resistir à tentação. Creio que nosso Pai Celeste jamais dará prosperidade a seus filhos enquanto estiverem motivados a ficarem ricos. O desejo de se tornar rico, o amor ao dinheiro, está num paralelo próximo à avareza. E a avareza é idolatria, Colossenses 3, 5. O pai cuida com ciúmes de seus filhos, para assegurar-se de que não sejam desviados do amor a ele de todo o coração. Jogos e loterias. As loterias sancionadas pelo governo e todos os tipos de jogos estão invadindo a nação. Um estudo recente relatou que um membro de igreja contribui em média com $20 por ano para missões estrangeiras, enquanto que uma pessoa joga em média $1.174 por ano. É triste pensarmos que há centenas de milhares de apostadores compulsivos que, de forma regular, acabam com a renda familiar. Suas histórias são de cortar o coração. A Bíblia não proíbe de forma específica o jogo. No entanto, muitos que jogam o fazem numa tentativa de se tornarem ricos de forma rápida. Isso é uma violação das Escrituras. Como homens e mulheres que servem a um Deus santo, somos chamados para sermos luz e sal em um mundo perdido. Creio firmemente que precisamos fazer um compromisso de nunca participar de jogos ou loterias, mesmo que seja por diversão. Não devemos nos expor-nos ao risco de nos tornarmos apostadores compulsivos, nem devemos apoiar uma indústria, nem apoiar uma indústria que escraviza tantas pessoas. Herança. Os pais devem tentar deixar uma herança material a seus filhos. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 13 ao 22. A herança não deve ser dividida até que o filho esteja bem treinado a ser um mordomo sábio. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 20 ao 21.
Em minha opinião, você deve providenciar para que a herança seja distribuída ao longo de vários anos ou quando o herdeiro estiver maduro o suficiente para lidar com a responsabilidade do dinheiro. Selecione pessoas em quem você confia para supervisionar o jovem até que ele seja um mordomo capaz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Gálatas 4, 1-2. Você deve prover uma herança para os seus filhos. No entanto, talvez não seja sábio deixar seus filhos com muita riqueza, se eles não tiverem aprendido bem a perspectiva bíblica sobre o dinheiro e como lidar com ele de forma apropriada. Andrew Carnegie falou certa vez: o todo-poderoso dólar legado a um filho é uma maldição toda poderosa. Ninguém tem o direito de dificultar a vida de seu filho com um fardo como a riqueza. O pai deve encarar a questão de forma direta. A fortuna estará segura com meu filho e o meu filho estará seguro com minha fortuna? Testamentos. A maioria das pessoas não deixa um testamento antes de sua morte. Pense no significado disso. Morrer sem deixar um testamento pode ficar caro, consumir tempo e ser pesaroso para seus amados. Pode literalmente destruir um patrimônio deixado para a família. As Escrituras ensinam que não trouxemos nada ao mundo e que não levaremos nada conosco quando morrermos, mas podemos deixar algo para trás exatamente como desejarmos. Podemos especificar a quem e o quanto. Se você morre sem deixar um testamento, tais decisões são levadas ao tribunal. Sob tais circunstâncias, o tribunal pode apontar um guardião que talvez não conheça o Senhor para cuidar de seus filhos, caso isso não tenha ficado claro em seu testamento. Seja você casado ou solteiro, rico ou pobre, deve fazer um testamento. Ele não apenas torna claro algumas incertezas legais, como também o ajuda a mapear suas finanças enquanto está vivo, para que possa proteger os interesses de seus herdeiros. Em cada 100 pessoas, cerca de 36 morrem antes da idade da aposentadoria. Assim, não adie os preparativos para o seu testamento, só porque ainda é novo. Faça-o agora. Disse o profeta Isaías a Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, segundo Reis 20:1. Algum dia, se o Senhor tardar, você morrerá. Um dos melhores presentes que você pode deixar para a sua família nesse tempo de emoção é um patrimônio organizado e um testamento bem preparado, ou um curador irrepreensível. Caso não tenha um testamento ou curador, por favor, marque um encontro com um advogado para prepará-lo. Contraste. A sociedade diz: gaste tudo o que ganhou. No entanto, se for economizar, coloque sua confiança nos bens acumulados. As Escrituras dizem: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Provérbios 21:20. Compromisso. Estabeleça um padrão de economia. Comece no seu próximo pagamento. 2. Marque um encontro com um advogado nesta semana para fazer o seu testamento. O meu muito obrigada por você ouvir esse audiobook. Logo, logo postaremos a última parte desse livro. Então, inscreva-se no canal para ser avisado. Um abraço apertado. Fique com Deus.